Fala, Marcelo, firmeza total? É Marcelo Luz, que é um prazer estar falando com vocês. O negócio é o seguinte, o que é necessário para a gente evoluir na carreira? A gente atingir o nosso sonho, a nossa vontade de ser, né? Porque precisamos construir isso. O que é necessário para isso? Força de vontade, coragem, fé, suor, desempenho, conhecimento, estudar, habilidades, competências. Um monte de coisa precisa para atingir o sucesso. E o exemplo de sucesso que eu vou trazer hoje é o Ítalo Fernando Farias, que é amigo de longa data, meu compadre, né? Somos padrinhos mutuamente aí nos nossos relacionamentos, que é muito legal. E além disso, amigos, já jogamos bola, fizemos aí um monte de coisas juntos. Italão, prazer receber você. Conta aí, você tem uma experiência boa, mas tem uma formação muito boa também, né? Prazer te receber aqui, se apresenta aí à vontade. Valeu, Marcelo Orozco. Para mim é um privilégio muito grande poder participar do seu canal, né? Sou suspeito em dizer, né, o quanto você colaborou com essa, né, com essa caminhada, né? Fui aluno do Senai, né? Fui aluno do Senai Mário Amato, um pouquinho de tempo atrás, né? E tive aí o prazer de tê-lo como um dos docentes, né? Um dos meus professores. E por conta disso, eu me apaixonei pela área plástica, né? E como todo operador de máquina, a gente quer aprender, quer conhecer, quer fazer a diferença, né? E a gente percebe que para acontecer isso a gente vai ter que se qualificar, né? Tem que buscar estudar, buscar qualificação. Caso contrário, nada disso vai acontecer, né? Então, um pouquinho da minha história é isso, né? Eu sou formado pela Escola Senai Mário Amato, técnico em plástico, no ano de 2000, né? Já fazem aí 23 aninhos, né? 2000? Você formou em 2000, Ítalo? Na época 2000. você trampava onde? Quando que você começou no plástico? Porque eu lembro quando você entrou lá, você já trabalhava com plástico, né? Era isso mesmo? Ou eu estou buscando? Não, exatamente isso, né? Na verdade, a minha primeira experiência foi numa indústria chamada Plástico Palages e Comércio, fica lá em Jardim Belval, longe para Dedéu, né? Minha experiência foi Jardim Belval, Jardim Belval. Fica onde Barueri, isso? tem Barueri, São Paulo. E foi o primeiro contato que eu tive nessa área plástica, né? Foi exatamente trabalhando ali como auxiliar de produção, né? Efetivamente com extrusão de filmes, né? Foi a partir daí que eu me encantei com o plástico. Aí começou a jornada, né? Saí da plástico e fui para uma outra empresa, já no ramo de cosmético, produto de limpeza, né? Trabalhando com envase e frascarias, né? O processo que a gente conhece como sopro, né? Foi nessa época que eu te conheci. Foi essa época, na Colgate, né? Foi exatamente nessa época. E aí surgiu, né, a grande paixão de fazer Senai, fazer técnico em plástico. Pô, só que a história é longa, né? O percurso é muito... Deixa eu perguntar, como que nasceu essa ideia? Alguém plantou na sua cabeça? Teve algum conselho? Ou você viu alguém evoluindo e falou, porra, esse cara aí tá indo, como que é? Como foi esse estralo? Eu tenho que estudar. Rapaz, lógico, né? A gente se espelha, né, nas pessoas que obtiveram sucesso, né? De certa forma. Eu, quando trabalhava nessa empresa, eu via, né, a meninada lá, a molecada, né, saindo do ensino médio, já ingressando na escola técnica, né? Na escola Senai, eu tentei várias outras escolas Senai, né? Mecatrônica, eletrônica, mas foi na escola Senai Mário Amato, que é o técnico em plástico, que eu vi que tinha afinidade, e aí, mas foi a minha motivação foi exatamente alguns meninos novos, né, que ingressaram na escola técnica e estavam ali na empresa fazendo estágio, né, atuando como estagiário e sendo efetivos, né, posteriormente após passar pelo processo de experiência. Cara, aí eu ficava encantado, falei, não, quero fazer. Mesmo pouco tardio, né, já pai de família, com 20 e poucos anos, eu falei, não, eu vou fazer isso, né? E o engraçado é que
o percurso era muito longe, né? Morava em Osasco e o Senai Maria Matos, São Bernardo do Campo. Imagina a Você sabe, luta, então, mas... eu tenho um rol, assim, uma lista, né, uma classificação das minhas mentiras prediletas, né? E uma delas era o percurso que vocês... Era uma galera que vinha Era uma junto, galera, uma né? galera, uma galera. Era uma galera. Eu lembro que o César, de vez em quando, encontrava com vocês no caminho. O César ainda era aluno também, né? Fazia Mas Cajamar e Senai. eu lembro que era o seguinte, os caras, vocês, então, né, na aula prática, na oficina, vocês desenrolavam, não tinha para ninguém. Todos vocês, né? O grupo todo, acho que eram 7 ou 8 moleques, não lembro essa quantidade de pessoas que eram do grupão, mas desenrolavam. Mas na aula teórica, não podia falar um minuto que os caras batiam a cara na carteira. Cara, Bastante esforço, bastante sacrifício, viu? E bem, valeu a pena? Como é que era isso aí? com toda certeza, a maioria de nós tínhamos uma atividade extra, né? Ou seja, fora da escola a gente trabalhava, e alguns trabalhavam à noite, né? Eu, né, tive também a condição de trabalhar no período, por exemplo, das 18 horas da tarde, né? Da noite, e saía 6 horas da manhã, fazia 12 horas na empresa, era obrigado a fazer isso, né? E muitas das vezes dificultava concluir o ensino médio, e depois que eu terminei o ensino médio para o curso técnico, não foi diferente, não, né? Embora estudando à noite na escola de Senai, eu tinha que fazer 10 horas na empresa, entrava 6 horas da manhã na Colgate, por exemplo, acordava 4 horas da manhã e saía 11 horas da noite de São Bernardo do Campo. Então, é inevitável o soninho, o cochilo ali, ou em sala de aula, ou no trajeto, é inevitável, cara. Cansativo, mas compensa. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza. Olha, eu me recordo assim, né, na minha vida, que em algumas das empresas eu não trabalhei, e o Senai foi um desses daí. Nessa época que eu era teu professor, eu gastava 2 horas e 40 da minha casa, em São Miguel Paulista, até o Senai. Então, para chegar lá para dar aula para vocês, eu saía da minha casa 3 horas e meia antes, para chegar no horário. Então, se chovesse, se cair, se a energia elétrica falhasse de alguma maneira, eu me recordo que vocês passavam por essas palavras. Olha, de verdade, assim, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa fase de vocês todos, né? Assim, sua, sobretudo, viu? Então, me recordo do esforço e eu acho que é um exemplo a ser seguido, né? As pessoas que assistirem a gente, estão assistindo a gente, devem se espelhar nesse modelo de trabalho, nesse modelo de profissional, que só tem a ganhar, né? Valeu a pena, então, todo o Com sofrimento. certeza. O nosso principal objetivo é exatamente incentivar, né, motivar os mais novos que estão chegando agora e até mesmo os mais velhos, né, que porventura acha que acabou, né, Sim. já chegou, já pendurou a chuteira. Não, né? Não, a gente está num processo aí mundial de mudança tecnológica e se você não se adequar a isso, né, fica difícil, né? Então, com essas pessoas que... Eu lembro muito bem que, na época eu trabalhava na Colgate, tinha uma senhora na época, ela tinha em torno de 60, 70, 65 anos aproximadamente, fazendo faculdade. Então, quer dizer, nunca é tardio, né? Não, É lógico não tem que essa, né, cara? o objetivo dela talvez seria outro, né? Não se ingressar no mercado de trabalho, né? Embora ela trabalhava, ela uma senhora que trabalhava. A ideia era manter o cérebro em constante exercício, né? Isso é muito importante. Só isso já vale o rolê, né? Só isso de manter-se ativo, né? Segundo os últimos estudos da neurociências, manter-se ativo faz com que você crie novas conexões neurológicas físicas, né? Novas cadeias de neurônios são criadas. Olha, isso é espetacular, né? Só isso já vale o rolê. Mas eu me recordo de alguns alunos que eu tive também de bastante idade, né? Assim, o Mauri, né? E ele estava fazendo um curso técnico, né, plástico, um pouquinho depois que você, a mesma época mais ou menos, ali naquela época. E o objetivo dele era empreender, né? E falou, não, já trabalhei bastante, agora estou aposentado, quero ter meu próprio negócio, mas quero começar sabendo o que eu quero fazer. Então, assim, são vários motivos que podem levar as pessoas a voltar a estudar, mas com certeza todos eles dizem respeito a uma evolução, né? Evolução social, evolução profissional, evolução de Exatamente. né? E a ideia é discutir, né? Mais para frente, já falar aí a diferença entre qualificação profissional e pessoal, né? Porque são duas exigências importantes nos dias de hoje, né? Mas, enfim,
Falando Conta nisso, aí da né? sua formação, Então, falando nisso, após a conclusão do curso técnico em plástico, como eu falei, fiquei encantado com essa área de polímeros, né? Aliás, nós tínhamos um professor, colega de trabalho, que ele foi um grande motivador. E uma das frases dele, para mim, é inesquecível. Ele é meio loucão, né? Quem não é? O plastiqueiro foi louco e falava que o sonho dele era entrar dentro de um reator e ver lá a polimerização. Quando ele falou isso, cara, professor Nereu, Nereu. né? Muita E, saudade do cara, Nereu. saudade. Quando ele falou isso, eu falei, o que esse cara tá falando, bichão? Por dentro do reator, vendo polimerização, eu que vim da área de produção, ali, ponta de linha, encaixando, né, Não é, cara? material, Barulheira. pallet. Nossa! Me Mas recordo disso aí aí, também. então, mas foi essa conversa com ele em sala de aula que me fez ingressar no curso de tecnologia em polímeros, né? Na época foi pela Faculdade Oswaldo Cruz, né? Hoje nós temos o curso superior no próprio Senai Maramato, né? Na época não tinha ainda. Mentira. E aí, né, iniciei meu curso superior na área de tecnologia em polímeros. E o que é mais interessante, você vê como a vida dá voltas e como o professor Marcelo comentou, né? Todo esforço, né, se faz necessário e é proveitoso no futuro. Hoje eu atuo, né, como Olha, professor docente pela Faculdade Oswaldo Cruz e para mim é um privilégio, né? não é, cara? Assim como eu fui aluno do Senai Maramato e atuei um bom tempo como professor instrutor, né, na Escola Maramato, hoje o mesmo acontece na Faculdade Oswaldo Cruz. Para mim, realmente, sem sombra de dúvida, é algo que vem dos céus, né? Extremamente Bom, recompensador, né, cara? com toda certeza, Marcelo. E aí não parei por aí, né? Eu acho que isso serve de motivação para os colegas, né? Depois de concluir a graduação, aí partir para pós-graduação. Vamos que vamos, né? Mesmo diante de alguns conflitos aí, né? Fiz algumas pós-graduação. Uma delas foi Direito Ambiental, né? Pela Escola Senai Maramato, né? Uma época que preconizava davam ênfase na parte de gestão ambiental, né? Meio ISO 14.000, ambiente, né? exatamente, ISO 14.000. Então, deu um boom aí, né? No ano de 2007, mais ou menos 2006, né? E aí eu aproveitei essa oportunidade e fiz, né, pós-graduação em especialização em Direito Ambiental, tá? Depois, né, pensando seriamente em entrar na área acadêmica, né? Eu fiz Nesse meio pós-graduação. tempo, você teve a ascensão profissional na carreira, enquanto você estudava, aí, nessa passagem de graduando para pós-graduando? Pós-graduando, cara, o negócio é muito louco, né? Sim, há essa mudança, né? É gradativa, né? Mas é mensurável, você consegue enxergar assim, né? À medida que você vai se qualificando, adquirindo alguns títulos, né? Primeiro, que as oportunidades vão surgindo, né? E, o que é o mais interessante, eu passei por algumas empresas, né? Sim. Olha, eu vou te falar que 90% delas eu tive que pedir as contas. Eu não fui dispensado, desligado, qualquer outro motivo. Eu falei, ó, né? Foi bom, mas eu preciso de desafios. E aí eu pedi as contas, né, de uma forma, né, profissional e fui para as oportunidades, né? Eu lembro que, né, no ano de 2010, né, eu saí de uma empresa que eu gostava muito, né? Eu saí da Colgate e fui para a Promex, por exemplo, né, uma empresa de aditivos e master batch, onde eu me submeti a ser estagiário. Eu saí de uma empresa que já estava há um bom tempo Caramba! como operador e fui para estágio, uma área extremamente técnica, né, de colorimetria, ó, né? Por quê? Porque eu queria aprender, acho que era a oportunidade que eu tinha que, né, aproveitar. É um risco, mas se não for dessa forma, acho que se eu não fizesse isso, eu não estaria hoje aqui conversando com o Marcelão, né? E estando, então, lá nessa empresa de aditivos e master batch, eu aprendi muita coisa, O objetivo principal era isso, era conhecer mais de colorimetria,
tive a oportunidade de trabalhar com vendas, né, atendendo Legal. clientes, mas minha expectativa maior era dar suporte técnico, né, atender os clientes ali, né, em house mesmo. Mas, com o tempo, as coisas não foram na mesma velocidade e aí surgiram outras oportunidades. Então, né, é interessante isso, Marcelo, porque... Você sabe que nome que eu dou para essa característica que a gente acaba construindo no currículo? Empregabilidade, né? Você cria essas oportunidades, essas empregabilidades. Nós nos tornamos empregável quando nós temos o conhecimento, quando a gente tem a capacidade, tem a coragem, competência, né? É isso, empregabilidade. Mas vai lá, perdão. Exatamente isso, Marcelo. E aí, nesse tempo que eu estava ali, dentro da empresa, que inclusive eu gostava muito, tenho um certo carinho pela empresa, mas surgiu outra oportunidade, né? Pai de família, cara que está correndo atrás do prejuízo, vai ter que, né, colocar na balança e ver o que é melhor. Cara, sonho de todo operador. Qual que é o sonho de todo operador? Ser encarregado de produção, cara. Encarregado, é isso, líder, encarregado, supervisor, né? Exatamente. Existe um processo, uma escada ali, né, de crescimento profissional que você vai traçando. E aí eu tive essa excelente oportunidade de ser encarregado de produção, né, nessa empresa. Então, eu tive que pedir as contas, tive que sair, né, dessa empresa também muito boa, para ir, né, para poder me aventurar, né, me aventurar no bom sentido, né, sentido de adquirir mais uma experiência, e fui como encarregado de produção nessa empresa. Nessa empresa eu tive muita coisa boa e muitas coisas, né, não tão boas assim, mas você viu com experiência, como, por exemplo, ter que desligar um funcionário. Olha só, desligar um funcionário, pai de família, trabalhador. Esse foi um dos momentos um pouco mais delicado, mas a gente tem que passar por isso. Sim. Né? De desligar o pai de família. Mas a gente precisa entender que nós estamos na empresa como colaborador. Ou você veste a camisa ou não veste a camisa, né? É uma parceria. E para além disso, né? Nós temos alguns... nós somos contratados por uma quantidade de trabalho e essa quantidade de trabalho tem que reverter em alguns resultados, né? Entregáveis. Se por algum motivo, ou os resultados não são mais necessários ou não são entregues, aí tanto de um lado como... quando os resultados não são mais necessários, quando a empresa muda de ramo, quando a empresa fecha aquela setor, quando a empresa desabastece um determinado setor do mercado, né? Então, o seu trabalho não é mais necessário, ele te desliga. E, às vezes, porque você também não está em consonância com os resultados esperados. Né? Exatamente. Então, você tem que ter maturidade para entender isso, né? Ou você muda quanto antes e quanto a tempo, ou você vai ser obrigado a mudar, né? Então, a preparação, como você está falando, é a preparação, a qualificação, é sair na frente, é criar as oportunidades, ficar aguardando, esperando cair do céu, porque a gente sabe que é um pouco mais complicado, né? Certo, Marcelo? E aí vem a parte acadêmica. Aí vem a parte acadêmica, Marcelão. Sair, entre aspas, da área fabril, industrial, né? Entre aspas, porque eu fui para o Senai, né? Eu fui convidado para participar de um processo seletivo, né? Para ser instrutor no Senai, né? Aí foi onde eu tive o grande prazer, realmente, de atuar junto com o professor Marcelo Orozco, né? Sou meu professor, de repente, nós somos colegas de trabalho. Que ano foi isso aí, então? 2005, né, cara? 2005. Há 17 anos eu estou no Senai, né? Isso é show de bola, não tem preço, né? E aí eu me apaixonei também, né, para a acadêmica. Foi onde eu tive a ousadia, vou falar assim, de me aventurar e fazer um mestrado. Legal, né, cara? A evolução total, né? Exatamente. Eu fiz uma outra pós-graduação em ensino, fiz uma que seria pós-graduação em educação à distância, por conta também das aulas remotas, né, dos cursos online, que hoje a gente sabe que, né, não tem como fugir mais, é um caminho sem volta. Então, eu fiz uma especialização também em educação à distância.
e logo já entrei no mestrado. E o que é mais interessante, eu fiz o mestrado numa universidade que eu vou te falar, Marcelão, Ah, eu sei que o tempo aqui é curto e tal, mas eu vou contar uma história rápida. Enquanto eu pode contar, trabalhava mestre. ali, O tempo é seu aqui. você deu corda agora. Eu trabalhava ali na cidade universitária, né? Na verdade, em torno, que era Colgate, né? E naquela época, né, você tem um murão ali da cidade universitária. Então, Colgate A foi um muro USP, né, cara? extremo, a USP, a Universidade de São Paulo. Então, eu olhava o muro e ficava simplesmente sonhando, de verdade. Falei, como é que eu faço para pular esse muro? A não ser para pegar pipa, né? A gente pula o muro, pega pipa, né? Mais ou menos que a gente é na nossa infância. Mas não, né? Eu sonhei muito em estar do outro lado, sentado na cadeira mesmo, estudando. Mas eu ouvia muita negativa, né? Alguns colegas, inclusive, moravam ali no entorno, né? E frases que me deixou bastante preocupado, não desanimado, senão não faria, né? Tipo que, né, o camarada, né? Não poderia, camarada como eu não poderia entrar numa universidade pública, na mais de periferia, etc e tal, né? Vamos entrar em detalhes. Tem esse estigma aí, sim, né? A gente está para vencer eles, né? Paradigmas. Paradigmas. Nós temos que quebrar esses paradigmas, né? Tá, e você quebrando o paradigma, quebrou, né? Você foi fazer Exatamente. mestrado lá no IPEM, né, cara? Instituto Dentro de da USP. Pesquisa Energética e Nuclear. Então, em Sensacional. 2018, eu fechei, terminei, concluí, né, com a minha defesa, né, como mestre em ciência no Instituto de Pesquisa Energética e Nuclear pela USP, né? Qual Eu foi lembro, o seu tema de pesquisa, Ito? sensacional, Marcelo, o tema da minha monografia, do meu trabalho, tratava de blendas polimétricas, radiação gama em materiais, em blendas poliméricas. Eu fiz uma mistura, né, de composição entre PVC, que é o policoide vinila conhecido, e o PVB, que é o polivinil butiral, oriundo de laminados para para-brisas, né? Então, fiz a Sim. junção dos dois e, por analisar a estrutura e algumas possibilidades de compatibilização, eu apliquei radiação gama, né? E consegui criar a reticulação na cadeia, fazendo com que esses materiais... Entre os dois materiais. Bom, deixa eu dar uma clareada aqui para a galera que assiste, que às vezes eles são de outras áreas. O PVC é um dos materiais mais assim, versáteis que nós temos. Ele vai desde o versátil. tubo conexão até lona de circo, bola do Kiko, né, cara? Cabeça de boneca, mas também aquela capa de proteção da gasolina, da bomba de gasolina, mas também artefatos de segurança. Cara, ele vai longe, PVC, recobrimento de cabos. Mas Área no médica, hospitalar e outros nossa, mais. bolsa de sangue, máscara de respiração, os catetas, as mangueirinhas, tudo de PVC. Exatamente. No PVB é aquela película que vai no para-brisa que evita o estilhaçamento, né? Aliás, Quando perfeito. quebra, ele evita que o vidro voe tudo no rosto da pessoa, né? Ele estilhaça. E aquilo lá tem muita sobra, né, Ítalo? Eu me lembro quando você estava fazendo o mestrado, que eu aproveitei para aprender, né, cara? As oportunidades aparecem e cabe a nós estarmos preparados para aproveitar a oportunidade. Eu já tinha trabalhado com radiação na época, né? Era a radiação X que eu trabalhei, né? Radiação elétrica, do BIM, mas era Sim. radiação. E você começou nesse estudo, cara, eu me apaixonei assim pelo PVB, acho um material fantástico, trabalhei em várias blendas poliméricas e te seguindo, né? Enquanto você estava lá estudando os seus estudos, eu ficava te enchendo o saco perguntando. E você conseguiu reticular os dois? Exatamente. Nesse caso, a radiação gama, né? Então, É outra radiação, né? É legal pra muito caramba. comum a utilização para esterilização de materiais, né? Sim. Tratamento de peças antigas, né? Para conservar, né? Conservação de alguns produtos e peças, né? Históricas aí. Olha, eu nem sabia disso. Inclusive também para tratamento, né? De câncer, é muito comum a utilização. É lógico que deve ser controlado a quantidade de kilograde, né, que é a energia aplicada para não ocorrer nenhum tipo de, né, de perdas aí no tratamento cancerígeno, por exemplo. Né? Então, foi uma experiência sensacional, Marcelo. Sensacional. Então, eu pude observar, né, no experimento a reticulação, né, as melhoras de propriedade desses materiais, né? Então foram feitos, né, análise, caracterização, propriedade mecânica, né, térmica, química. Isso é muito importante, né?
porque não basta você só aplicar uma energia, um aditivo, né, e depois não conseguir quantificar ou qualificar lá na frente. Então, foi feito todo um estudo de caracterização e comparativo para avaliar as perdas, né, e ganhos dessa radiação. Então, eu fui feliz em conseguir melhoria, né, de propriedade desses materiais. Sensacional. Foi um Cara, que aprendizado legal. porque, cara, eu vim da escola pública, nunca ouvi falar de física nuclear, por exemplo. E eu tive que aprender. Male, a gente ouve falar de átomo, né, Ítalo? Então, Eu tenho um curso que fala de plásticos, né? E uma das coisas que a gente trata é sobre a ciência dos polímeros. E aí percebo que a nossa educação, sobretudo a pública, eu não estou generalizando, tá bom? Né? Existem escolas fantásticas com resultados maravilhosos. Mas o grosso do caldo, a molecada mal ouve falar de átomo. Quem dera infelizmente. as radiações, as energias envolvidas nesse miolo aí lá no núcleo, né, que foi que você estudou. Exatamente. Infelizmente, é uma falha, né, da escola pública aí, mas a gente não pode ficar refém dessa condição, né? Não, não pode, não pode. Não podemos nos furtar, né? Buscar alternativa aí. Criar e imaginar a cabeça para aprender aquilo e para ensinar aquilo também depois, né? É. E finalmente, finalmente não, porque, né, o jogo só termina quando o juiz apita, né? Mais um passo, né? Mais um passo. Eu iniciei recentemente, né, o doutorado na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, aqui em Diadema. Então, começo fazendo algumas disciplinas, né? Acabei de concluir uma disciplina de caracterização, agora vou adentrar numa disciplina de ciências materiais, e o objetivo aí é, né, focar no meu projeto, que é biomateriais, fazer alguma coisa que possa deixar como legado. Vamos ver, que Deus nos abençoe aí. Tem bastante coisa aí para avaliar. Deus te abençoe, que vocês tenham muito sucesso nisso aí, viu, bicho? E, ó, eu quero aprender também, você sabe, né? Vou querer aprender o que você está aprendendo aí. Se eu puder te ajudar de alguma maneira, através de contato com pessoas, eu entrevistei recentemente algumas pessoas que são de empresas que trabalham e buscam, pesquisam nessa área de biopolímeros, né? E suas blendas, as suas variantes, variáveis, seus estudos com relação à degradabilidade, procedimentos, processos. De repente, eu posso te ajudar nesse sentido aí, de aproximar você dessas pessoas e as suas pesquisas. Porque o doutorando me explica aí, cara, o que é ser um doutorando? Mas, assim, é interessante, ao mesmo tempo, um pouco conflitante, né? Porque você se depara ali numa sala de aula com pessoas que estão focadas realmente na área acadêmica, ou seja, o pesquisador, né, o cara que tem um tempo livre mais, né, acessível para poder, né, discorrer, né, as pesquisas, as buscas. E quando você está na área dentro da indústria ou outras ocupações, é um pouco mais limitado, né? Mas não é impossível. Se você tem força e vontade, né? E é uma troca, né? O que é mais interessante hoje que é uma troca. No passado, a gente pôde ver aí uma certa distanciamento, né? Pessoal da indústria com o pessoal acadêmico. Cara, hoje a gente sabe essa fase aí. Hoje é inevitável a necessidade dessa parceria. A academia sabe disso, precisa dos caras da indústria, e o cara da indústria sabe que precisa de pesquisadores, precisa de estudiosos, precisa de conhecimento, né? Eu tenho hoje a grande oportunidade, né, e felicidade, digo assim, de atuar no Instituto, né? Por muito tempo, 17 anos dando aula no Senai, hoje eu trabalho no Instituto de Pesquisa, né, de Inovação, né? Inclusive, essa função que você está atualmente é fruto também do seu trabalho acadêmico, né? Dos seus estudos, da sua evolução acadêmica, né? Do investimento de dinheiro e priorização de tempo, né, cara? Às vezes o pessoal fala, tem que investir tempo. Não, eu acho que tempo a gente prioriza, né? Eu tenho um aluno, cara, que ele estuda com o neném no colo, porque a mulher dele trabalha bem na hora da aula. E ele é online, né? E ele tá com o neném aqui, aí de vez em quando eu fico, professor, peraí que eu vou fechar a câmera aqui que deu ruim. Prioridade de tempo, né? E esse menino, você vê, ele já foi visto, né? Cortejado para ser supervisor, né?
E ele está falando em se tornar um consultor lá na área onde ele trabalha. É longe, hein, cara? Trabalha lá no Rio Grande do Sul, na região de Canela. Longe pra caramba. Paz, tá vendo? Mas você vê, né, cara? Então, priorizar o tempo. Priorizar. Focar, querer, né? Então, né? então Lógico, certo. adianta, Você tá... querer e dar o passo, oi? Então, agora você priorizou seu tempo, investiu seu dinheiro e está como especialista de materiais avançados no Instituto Senai. Especialista, exatamente. Então, no Senai, atualmente, eu trabalho no Instituto de Pesquisa de Materiais Avançados. Cara, lá é muito dinâmico a situação, desde a consultoria, as empresas, há um desenvolvimento de um projeto interno, né? Nós temos laboratórios acreditados, excelentes, e que a gente consegue realmente realizar o projeto desde de um pequeno empreendedor, de uma startup, até grandes empresas, né? E aí a equipe ali é uma equipe, né, bem seletiva, né? Onde temos mestres, doutores, né, pós-docs, né, técnicos, né, e atuantes. Multidisciplinar também, né? Em várias áreas do conhecimento, várias né? frentes. Exatamente, Marcelo. Então, está sendo uma oportunidade extraordinária. E me impulsionou exatamente a entrar no doutorado. Né? Legal. Além da minha participação na academia, né? Como docente numa outra escola aí. No Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz. É sensacional, né? Eu vou puxar um assunto mais antigo aí na sua cabeça, que é que você trabalhava na Colgate. Você trabalhou só na Colgate ou você trabalhou também na Bozano? Só na Colgate? Então, na verdade, eu trabalhei na Colgate durante um bom tempo, né? Com frascaria, injeção de tampas, e fui para um setor de laboratório, né? Aliás, foi a formação técnica em plástico que me direcionou para o laboratório de desenvolvimento. Então, saí da área de produção. Foi isso, né? Você saiu da produção e foi para a qualidade, para o técnico. Foi para a qualidade, exatamente. Por isso que você sofria tanto na aula, né, cara? Porque você estava com esse... É isso, né? A gente se desafia a aproveitar uma oportunidade. Eu estou vendo que vai aparecer uma oportunidade, eu vou me empenhar para merecer ela, né? Me capacitar. Alguém já disse isso para mim, né? Que sorte quando a capacidade encontra a oportunidade. Mas conta para mim, como que era trabalhar com extrusão sopro, Ítalo, antes de aprender? Antes de aprender? Antes de ir para a escola. Só ali no pé da máquina, na marra. Tem que tomar cuidado, porque no início, né, a sua preocupação é salário, né? Receber o seu salário ali, no final do mês, né? Sustentar seus pequenininhos ali, né? E quanto a efetivamente conhecer todo o processo da cadeia, né? A cadeia do plástico é gigante, né? Desde o processo de polimerização, obtenção, até a reciclagem do material e reuso desse material, né? Sem contar com a linha de processamento e transformações, né? Então, quando você começa a deslumbrar esse mundo, aí, no começo, um medo, né? Porque você está de frente a uma máquina, você pega uma máquina sopradora, né? Sei lá, trabalhei com o Beko, Husky, Sidel, né? Battenfeld, nossa, tem infinidade de máquina, e aí, historicamente, você vê alguns casos, né? Aí você começa a te limitar, né? De acidentes e tal. Mas aí, quando você vai conhecendo, vai entendendo, né? As particularidades de cada equipamento, até onde você pode chegar, obedecer às regras, seguir, né? O mandamento, né? Os procedimentos aí que é colocado, pô, aí você começa a se sentir mais confiante, né? Começa a se identificar, a estudar. Então, na área de sopro, eu não conhecia absolutamente nada. Meu papel era rebarbar, tirar a rebarba de plástico. Ainda assim... Tirar a rebarba e pôr no saco ou pôr na caixa, né? Exatamente. Eu me recordo dessa função aí, né? Então, fica na frente da esteira, ou do lado da máquina. Do lado da máquina. Se vier para a esteira, você põe no saco ou na caixa, né? Tira a rebarba. Então, que interessante. Hoje a tecnologia, você tem uma máquina que tira o rebarbador inferior, superior, e deixa o frasquinho bonitinho ali. Passa na esteira e já vai para o envase. Mas antes não. Antes cai o frasco ali com o rebarba em cima e embaixo. Rebarba no fundo e de cima, colava a mão. O cortador não corta. E aí você tem que ir no braço, né? Se cochilar, queima o braço. Nossa, várias tatuagens, várias marcas no braço.
né? É o plástico marcando a nossa vida, né? Marcando. Né? E aí, pô, Concordo depois, isso com o também. tempo, com o conhecimento, a qualificação, você vai dominando o processo, né? Então, aí que vem o caso. Aí você começou a ver os meninos evoluir. Você achou que você poderia evoluir se não estudasse? Porque eu conheço Sem, bastante gente que tem isso na cabeça. Eu sou ajudante, se eu me empenhar a aprender na máquina, eu vou virar operador. Se eu me empenhar em aprender mais da máquina, eu posso virar um preparador, um regulador, né? O cara enxerga esse trajeto de formação dele, mas ele sabe que isso vai depender aí de um caminho mais sinuoso, né? Mais dificuldade. Você enxergava essa possibilidade de ascensão na carreira sem precisar estudar, ou você falou, não tem jeito, tem que estudar? Qual não, foi? não, pelo contrário, sem estudar, definitivamente, eu não sei se isso é um problema meu, mas é algo, até hoje, a família fala, pô, você não vai parar de estudar? Não, Difícil, né? é difícil. Parece que nós somos cobrados o tempo todo, né? Tem que estudar, tem que ser melhor naquilo que você faz. Realmente eu não tinha perspectiva nenhuma, né? Eu costumo dizer, né? Tem uns parentes que falam, terminei o estudo, terminou o ensino médio e fala que terminou o estudo. Balela, né? Não Estudei até o dá. fim, hein? Estudei até o fim. Estudei até o fim, aí terminou o ensino médio. Isso aí, camarada, felizmente não dá. Aliás, vai chegar um momento que vai ter pessoas brigando por emprego com curso superior, com pós-graduação, e ainda assim vão ficar desempregados. Imagina um Bom, camarada que tem no ensino médio. é. Lamentavelmente, vai passar apuros. Vai E ficar na base, né? Vai ficar na base. Olha, então, é, nesse sentido aí, cara, eu concordo com você. Concordo totalmente. O cara consegue, né? Nós temos amigos nossos que eram operadores e hoje são supervisores até, às vezes líder, né, cara? E não foi para a escola. não foi para a Aprendeu faculdade, na tem só o marra, não ensino foi para lugar médio, nenhum. Não foi para lugar nenhum, não estudou tal. Mas também passou aperfeiçoou no 30 trabalho anos ali. para chegar lá. 30 anos para chegar líder, 30 anos para chegar encarregado, né, cara? E a escola tem esse objetivo, né? De transformar aquele rio sinuoso numa alameda reta, né? Encurtar o caminho, né? Acho que é isso. Eu tô preparando um curso para soprador, sabe, Ítalo? E então esse tema vive na minha cabeça agora nos últimos dias. Você vai ver, eu vou fazer um monte de vídeos a respeito de sopro, né? Estou me preparando para fazer o curso aí, já estou com ele já, sabe, estruturado as apresentações, tal. Vai ser uma aula ao vivo, né? Então, assim, é um tema que eu sou apaixonado. Vou contar uma outra. Eu já contei a primeira passagem, te perguntei sobre o que você achava da evolução profissional, mas tem um lance. Eu me recordo do você aluno, né, falando de Suzão Sopro, o professor, acho que era o Gerson, o professor de sopro? O Gerson Durval. Gerson. Era o Gerson. E aí estava tendo logo o Gerson, eu colei lá, não sei porquê. Na época, eu acho que tinha o Sétimo Homem, eu não lembro qual que era a estrutura do Senai. E a gente começou a falar sobre sopro, né? E aí a gente estava falando, eu e você, sobre a questão do acabamento do gargalo. Formato da bucha de corte, disco de corte. Isso. Olha que coisa que eu lembrei, hein, cara. E você estava encantado com o plástico, né? Eu me lembro disso aí, você estava encantado. O Nereu, né? O Nereu é uma pessoa encantadora, ele fazia uma mágica, né? Jogava aquela nuvem de brilho nos nossos olhos e aí a gente ia atrás do conhecimento mesmo. Eu lembro disso aí também. Exatamente. Eu acho importante, Marcelo, quando a gente fala em qualificação, é justamente mensurar a qualidade da qualificação, né? Não pode ser qualquer curso, né? Qualquer, sei lá, qualquer palestra, workshop, etc. É importante, mas é importante direcionar um curso apropriado com pessoas, né, que vêm com bagagem, por exemplo, você, cara, foi meu professor, né, um nerd, estudou muito, né, e Estuda é uma ainda, meu experiência. bicho. Então, cara, quando eu vejo seus vídeos aí, pena que eu não consigo acompanhar todos, né, porque também tem as outras ocupações. Mas eu falo para meus alunos, inclusive você participou com meus alunos, Oswaldo Cruz, né, Sim, fez uma claro. apresentação sensacional. Fizemos uma aula em conjunto, foi espetacular na nossa aula. Isso, e a galera até hoje fala que segue você e tal. Olha, pô, é isso aí, você precisa
vocês precisam dessa mão aí, esse braço direito para, né, ajudá-los a crescer profissionalmente, né, a traçar um plano de carreira, né, e fazer o melhor aquilo que você se propôs a fazer, né? Seja auxiliar de produção, um operador, um líder, preparador né, de molde, seja preparador de materiais, seja o que for, tem que fazer o melhor, né? Porque o que a gente vê, infelizmente, é que o camarada está lá há anos fazendo aquela mesma atividade, aí o cara pede o rebolado, faz o corpo mole e toda a cadeia fica comprometida, né? Eu tenho uma história de um menino que foi meu funcionário e ele era muito bom ajudante, né? Acho que um dos melhores ajudantes que eu tinha, né? E aí, logo que eu entrei na empresa como supervisor, né? Também naquela negócio que você falou de ser supervisor de produção, imagina a oportunidade. Você era operador, eu comecei como operador, né? Também, o primeiro registro em carteira, operador de máquina. E de repente, a oportunidade de ser supervisor, cara, eu fui ser supervisor. Aí, beleza. Logo que eu cheguei, você sabe, você tem que se apresentar para a galera, conquistar eles e dar a oportunidade de que eles conquistem você também. E nesse sentido, um menino veio falar comigo. Chegou, Marcelo, tudo bem, né? Sou fulano, trabalho em tal setor. Eu já sabia que era ele, já tinha dado uma lida na ficha dele, né? Claro. Batida de olhos para fazer, mas ainda não conhecia a pessoa dele. E aí ele falou, não, estou lá trabalhando já, trabalho lá há 8 anos, né? 8 anos que eu estou naquele setor lá, tal, estou como ajudante. Quero saber aí como que você vai fazer para mim, como você vai fazer para me promover para operador. Aí eu falei, isso vai ser bastante, aí eu falei para ele, vai ser bastante simples, o que eu vou fazer? Eu vou te observar, né? Existe uma avaliação padrão na empresa, eu vou te avaliar, né? Vou conversar com seus parceiros, mas o grande teste vai ser quando você, depois desse período todo de avaliação, for colocado na prova, que é segurar a bronca sozinho no setor. Aí sim, mão na massa, mão na massa. Né? E aí sim você vai entrar na concorrência. E aí expliquei também, foi lá, porque você sabe, existe uma fila, não tem jeito. Fulano, o que você acha? E conversei com ele das pessoas que, ao meu ver, já estavam à frente dele e eram ajudantes também. 3 faziam o curso, né? Um fazia numa escola, não sei se você conhece a LF, um fazia no Senai, né? E um outro fazia no IAP. Mas todos eles estavam estudando para ser preparadores, e eram ajudantes. E aí ele falou, não, tudo bem, mas se eu entrar na fila já tá bom. Eu falei, então tá conversado, tá garantido. Se você fizer a sua parte, eu faço a minha, a gente vai. Né? Cara, ele, eu acho que esqueceu a parte combinada, né? Ele foi conversar com os amigos dele, falou, o Newton é muito bonzinho e tal, mas se a gente não apertar ele, ele não faz. Então, ter o conhecimento, ele tinha. Ter a habilidade, ele tinha, né? Mas ele não desenvolvia a atitude, a proatividade. Sabe aquele negócio que todo mundo põe no currículo? Sou pontual, proativo, dinâmico? Cara, ele não tinha. Isso aí esqueceu, né? E é uma característica que a gente tem que desenvolver, né? A gente fala, é inato. Não é, não. A gente desenvolve as características, né? As capacidades, as habilidades, os conhecimentos. E os outros meninos terminando seus cursos foram promovidos mesmo, né? Isso eu preciso dizer, assim, de uma das coisas que eu fiz na minha vida, demiti algumas pessoas, mas também promovi muita gente, né? Ensinei bastante gente, e essas pessoas evoluíram em suas carreiras, né? E ajudar as pessoas, sejam os meus alunos, sejam os meus funcionários, saber que eles evoluíram, isso para mim não tem preço. Isso aí é motivação do dia mesmo, né? Assim, cara, quando você falou para mim que você passou para qualidade, né? Naquela época eu era uma outra pessoa, diferente do que eu sou hoje. Mas eu já fiquei feliz, né? Desculpa o mau jeito, mas a gente chamava você de Salgadinho, por causa do catinguelê, lembra? Eu óculos na testa aqui e ficava... óculos na testa que nem o catinguelê. E aí o Renato Machado, acho que tinha trabalhado com você também, né? Eu trabalhava, não sei. Aliás... E ele falou assim para mim, Marcelão, dá uma atenção lá pro Salgadinho, porque ele vai passar de fase lá, a gente quer que ele seja promovido. E aí, como foi essa relação com o Renatão? Pô, aliás, um grande motivador, né? Eu tive muito mais contato com ele quanto aluno, né? Depois, né, você vê que o mundo é pequeno, pasqueiro, o negócio é sério, toma cuidado com o que você faz, porque, né? E aí o Renato Machado foi supervisor lá na Colgate. Cara, ele foi um grande motivador, até
por incrível que pareça, até a minha saída, né, da Kogashi ele foi o grande motivador, porque ele conseguiu enxergar, né, aquilo que eu não estava conseguindo enxergar, né? Quando você está numa empresa, é importante ter amigos assim que já claro com Sim. você. Falei para ele da oportunidade que surgiu, perguntei qual que era a perspectiva que eu devia ter ali, e ele falou: então, cara, corre atrás desses objetivos, vai para frente, né? Enquanto você está aqui, você, né, conseguiu adquirir essa experiência, mas se você sente a necessidade de partir para outra, né, enfrentar outro desafio, vai. Cara, ele e um outro grande amigo chamado Ronaldo Brioli, que hoje está na Colinas aqui, na Anchieta, foram duas pessoas. O Ronaldo Brioli ele trouxe de moto para poder fazer a inscrição aqui, né? E engraçado que na ocasião tínhamos dentro da empresa 3 técnicos em plástico, 3. Esse Ronaldo Brioli, o Renato Machado e eu, né? Então esses Olha, que 2 legal. camaradas foi o grande precursores, né? Eu fazer o curso técnico em plástico. E no momento certo ele falou: Ítalo, segue seu caminho, vai para frente aí, corre atrás, né? Porque aqui, né, tem algumas coisas aqui que não dá para garantir muito. E eu fiz, e eu fui muito feliz. Então, né, fico feliz e o Renato Machado retornar para Bombril, né? A cara da empresa, a empresa sensacional. Desejo sucesso para ele. E é isso. Eu sou um parceiro, pessoas que entram na nossa vida para de alguma forma, né, mudar a nossa história, dar aquele pontapé, né, Marcelo? Eu Show vou de te bola. falar, o Renato Machado me ajudou muitas vezes na minha vida. Quando eu entrei no Senai como professor em 99, ele já estava lá. Ele trabalhava, eu não lembro onde, mas ele já estava no Senai dando aula. E ele me ajudou bastante no me encaminhar, como planejar, como preparar a documentação. Depois, ele na Bombril, fui trabalhar com ele também, né? Aí, E ó. foi espetacular, viu? Assim, a gente tocou muitas boas experiências e alcançamos muitos bons resultados na Bombril também. Tem muito apreço pelo Renato aí desde sempre. Verdade. Eu acho que eu surpreendi alguns meus professores aí. O próprio Renato, o Ronaldo Brioli, você como professor também. Eu acho que, não vou dizer que eu era improvável, né, mas era uma das pessoas que tinha uma certa, né, tinha alguns bloqueios, né, tinha algumas coisas que dificultavam muito. Então, para chegar na posição que eu cheguei hoje, né, cara, você tem que ser muito ousado, tem que ter muita força de vontade, né? E parar de ficar olhando para os lados, e ficar Tem duas, sendo vitimizado o tempo todo, né, Marcelo? Não dá. tem duas coisas que eu preciso falar a respeito, né? Primeiro que isso que você está dizendo agora, cara, vai exatamente à concordância das minhas expectativas, das minhas impressões, dos meus pensamentos sobre como evoluir na carreira, né? Aquilo que a gente conversou logo no comecinho, né? Isso é uma coisa fantástica. Assim, Ítalo, a gente tem a oportunidade muitas vezes na vida de sair da mesmice, né? A zona de conforto, né? Zona de conforto, a gente tem que se preparar para isso, né? Ainda um pouco antes da gente começar esse bate-papo, nós conversamos sobre um livro, né? E nesse livro tem uma página que eu postei no meu Stories no Insta. Né? Então, se você quiser acessar, você acessa no Insta lá, você vai ver, não sei se você consegue acessar, ou eu postei no feed. Eu vou compartilhar com você essa publicação. E é o seguinte, bem, exatamente isso. Você tem um objetivo? Tem um objetivo. Então, acorda cedo, né? Se olha no espelho, fixa um sorriso na cara, a cara boa, né? Não é para ficar, não é uma gargalhada, não é chacota. Fixa o sorriso, estufa o peito, se direciona para o seu objetivo e vai. Cumprimenta todo mundo com um bom dia e um sorriso, desejando verdadeiramente um bom dia para as pessoas, que as pessoas percebam que você está desejando a elas um bom dia. Né? Não perde nenhum segundo do seu dia pensando nos problemas, ou nos seus inimigos, ou nas suas dificuldades. Não gaste energia com isso. Gasta toda a sua energia no sentido do seu objetivo. E aos poucos, você vai se tornar essa pessoa e vai atingir os seus objetivos e vai saber que você pode mais. Então, nesse texto, nesse livro aí que eu li, que eu estou lendo de novo, estou relendo, talvez eu leia mais umas 2 vezes até o final da minha vida, ele fala isso. E é isso, né, Ítalo? Nós temos histórias parecidas, viemos de lugares tão distantes,
e tão iguais, né, cara? Passamos Sim. por histórias, cara, assim, dificuldades imensas, né? 2h40 dentro do ônibus, 3 horas dentro, 2h30 dentro do carro para ir, para voltar, pegando Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, meu Deus do céu. Para conseguir Por isso que estudar e se formar, né? Então, é isso, né? Precisa de qualificação? Precisa de qualificação para se promover? O Ítalo é a prova viva. Precisa. Precisa estudar, precisa buscar o conhecimento. Às vezes tem dificuldade, às vezes não é perto, né? Mas precisa de fé, coragem. Né? Eu costumo dizer assim, mais importante do que a qualificação profissional é a qualificação pessoal, né? Cara, pois nossos Prashlov aí, segue o Marcelão Orozco, Os cara, Praslovs queridos. Cara, não tem só um professor aí, né? Não tem só um mestre, cara experiente na área, né, da indústria do plástico. Cara, tem uma pessoa com uma maturidade pessoal, um crescimento muito grande, uma experiência de vida. Cara, vou contar aqui, a gente vai passar pelo menos 2, 3 dias, né? Então, é um parceiro para toda a vida, né? Cara, tem uma frase que esse camarada falou, me disse uma vez, que eu fiquei puta vida com ele, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, é verdade, como é que eu faço isso? Ele falou, eita, eu falei, pô, tô com os problemas, não, viu, pensando, não consigo, né, sanar os problemas, a cabeça fica meio por hora. Cara, os problemas foram feitos para ser solucionados, foram feitos para ficar pensando neles. Pô, o cara agora vai dar um psicólogo aqui, quer resolver um problema, e é verdade, né? E com o tempo a gente vai aprendendo que os problemas são diversos, variáveis, constantes, né? Vão vir, hora um vai embora, aparece outro problema. Então, a pergunta é como você maior ainda. A pergunta é como é que você vai se encarar, como você vai encarar esses problemas, né? Como é que você está preparado para encarar esse problema, né? Aí que está essa gestão pessoal, né? Esse controle emocional que você tem que ter, né? Pô, caso contrário, você compromete sua vida, compromete a vida dos outros, né? Porque você não sabe, não tem um controle emocional, não consegue discernir a situação, já quer chutar o pau da barraca. Cara, respira fundo. Respira. Como é que é, Marcelo? Respira. E vai, e toca para frente, vai para cima. Em algum lugar, essa frase aí, os problemas foram para ser resolvidos, essa frase é muito legal. Mas tem uma outra frase também que aí eu fiz a mescla dela, é a seguinte, em algum lugar está escrito, né? Os problemas, as dificuldades são para a glória do Senhor. Né? Então é isso, né? Para a gente enfrentar, mesmo com coragem, com fé que vai dar certo, se preparar, se capacitar, ir atrás do conhecimento, estudar de verdade, aprender de verdade, encarar o problema e resolver. Né? Quantas vezes Perdão. É interessante que dentro da indústria, né, dentro do mundo corporativo, o que se espera, de fato, é que esse profissional tenha a capacidade de solucionar os problemas, né? Porque às vezes a gente encara os problemas como um bicho de 7 cabeças. É um bicho, mas não de 7 cabeças. E aí pode ser resolvido. Então, o grande diferencial aí, inclusive na escolha de um bom profissional, é o profissional que tem a capacidade de solucionar problemas. Ele traz o problema, mas já vem com 2 possíveis soluções, né, Marcelo? Você foi supervisor, você sabe, né? Tem quem me contou essa história foi o professor Valdir Ferreira Barbosa, e vou encurtar tudo ela, tá bom? Ela é bem longa, mas eu vou encurtar ela. Um cara chega na sala do chefe, fala, pô, chefão, preciso de uma promoção aí e tal. Falou, não, eu vou conversar com você sobre isso aí, mas eu estou com um problema. Preciso fazer uma sobremesa, não vai ter sobremesa hoje para molecada. Você não pode ir ali na esquina ver se o cara tem alguma coisa para oferecer para gente? O cara falou, tá bom. E ele parou a discussão, desceu, foi resolver o problema da molecada do almoço, foi resolver o problema do almoço. Esse cara já era líder. Né? E aí ele voltou, falou, opa, chefe, e aí, como é que foi lá? Não, o cara tem laranja lá, conversei com ele, ele vai entregar as laranjas aí tal para a gente na hora do almoço, na quantidade, uma sobrando, tal. Beleza, obrigado. Ele falou, e aí minha promoção? Não, peraí, show. Senta aí, espera um pouquinho só. Chamou o outro líder. Aí veio outro líder. Fala aí, chefão. Cara, tô com uma reunião com o menino aqui, mas eu tô com um problema que você podia me ajudar, né? Hoje não vai ter sobremesa. Você não quer dar chegada no cara da esquina lá e ver o que você pode resolver com a sobremesa de hoje? Eu falei, tá bom. E foi. O primeiro voltou em 15 minutos, o segundo voltou em meia hora.
Meia hora depois, cara, tava lá sentado, já tava putaço da vida, porque, pô, tava esperando, o cara não falava nada. Opa, chegou e aí, resolveu o negócio da sobremesa. Ô, chefão, resolvi sim, ó. O cara falou que vai entregar laranja hoje, vai entregar descascada já, tem 2 laranjas para cada pessoa, descascada. Mas eu aproveitei que ele tinha outras frutas lá e fiz um acordo com ele da semana inteira entregar as frutas para a gente. Melancia, melão, manga, laranja e banana. Já na quantidade, já parcelada. E aí a gente vai faturar para 30 dias. O cara, obrigado, valeu, o cara foi embora. Pô, opa, ô, seu João, senta aí. Vamos conversar sobre a sua promoção. O cara não tem mais argumento. O outro merece ser promovido, né? Então, assim, então, os problemas existem, a gente tem que enfrentar, a gente tem que dar o melhor de si. A gente não pode ser nada menos do que a nossa melhor versão, ou fazer aquilo o melhor possível, né? Eu me empenho nisso. Eu sou ser humano, né? Tem até aquela música lá, né? Sou apenas um ser humano e sou fraco, né? Mas me empenho em fazer o melhor. Vou dar uma aula, me empenho em dar a melhor aula. Vou atender um cliente, me empenho em dar o melhor atendimento para aquele cliente, né? Vou fazer o miojo para minha filha. Aí eu sei como que ela gosta do miojo. O miojo da minha filha é o melhor que ela come. De todas as pessoas que fazem miojo para ela fala para todo mundo: o miojo do meu pai é o melhor miojo do mundo. E quando os amiguinhos dela comem o meu miojo, vão reclamar com a mãe deles: pô, por que o pai da Natália faz miojo gostoso e você não? Você então, melhora o miojo, você deixa o miojo, né, saudável, em condições de... Para atender a necessidade do cliente. Sempre com foco ao atendimento. Então, seja no mundo corporativo, seja na nossa vida pessoal, essa evolução ela faz parte. A gente tem que ser a nossa melhor versão. Eu me importo com isso, sabe, Ítalo? Quando eu estou dando as minhas aulas, às vezes eu pego o ar, né? E entro pelo viés da capacidade de aprendizagem das pessoas. Quando eu percebo que a pessoa vai perder uma oportunidade, quando eu percebo que ela vai perder a oportunidade, isso aí me motiva a incitá-la a voltar para o caminho e aproveitar a oportunidade, né? Então, às vezes eu pego o ar durante a aula, mas é sempre um benefício da aprendizagem, benefício do sucesso das pessoas, né? Como eu disse, fazer ser a melhor versão. Cara, tem um caminho muito longo para a gente percorrer ainda, né, Ita? E assim, interessante, não precisa estar do lado de fora para poder identificar essa problemática, né? O que a gente observa é que muitas vezes o colaborador ele é omisso em algumas coisas. Ele acha que tem que só vestir entrar dentro da empresa, bater o cartão, nem vestir a camisa, né? Muitas vezes é bater o cartão, a empresa tem a obrigação de pagar o salário dele, ele ir embora e pronto, acabou. Cara, precisa entender que ser empresário no Brasil, eu falei porque, né? Também, fiz uma aventura também de abrir um negócio aí e tal. Mas ser empresário no Brasil é algo para campeão, é extraordinário, é difícil, você paga, né, mais do que recebe. E para você ainda garantir emprego dos demais, camarada, é só estar do outro lado para entender isso. E às vezes o funcionário não entende. Ele acha que o cara é rico, que o cara tem dinheiro para isso, o cara tem que fazer gastar com isso, gastar com aquilo, né? Então a gente está falando de capacitação, mas a gente fala também de postura. Eu, Ítalo, tive que mudar a minha postura. Eu lembro quando eu trabalhava na Colgate, eu era auxiliar de produção e eu achava que todo encarregado de produção é tudo filha da mãe, para não falar outra coisa, né? Respeito, né? Pau mandado, né? É pau mandado, eu sempre achei que os caras tudo capataz, sem braço, no cego, né? Não sabia fazer ó com a boca, o meu ponto de vista era esse. Até eu passar para o outro lado, né? Ser encarregado de produção e ver o quão grande era a responsabilidade, o quão era difícil fazer a gestão, né? O quão é importante entender quanto tinha de recursos, ou se recurso limitado, e tinha que fazer, né, a gestão do negócio. Então, né, nossos colegas e alunos que são, na sua maioria, operadores e líderes e tal, é importante ter uma visão mais empresarial, estudar, né? Conhecer um pouco esse mundo, né? Ver o que você pode colaborar, porque é tudo passageiro. Hoje você está ali colaborando como funcionário, amanhã você está do outro lado como chefe, dono de uma empresa, tentando abrir, né, criar um negócio e dar oportunidade para outras pessoas. Se você não mudar a postura enquanto você está começando, aprendendo, quando você estiver lá na frente, lá,
você vai sofrer um pouco, vai sofrer bastante, aliás, né? Isso nós damos o nome de mudança, né? Uma mudança no jeito de pensar, o mindset, né? Tem um nome moderno agora, mindset. Eu entrevistei o Alessandro Perin recentemente, e ele trabalha numa empresa de injeção, e ele fala como que ele trabalhou na empresa lá para mudar esse jeito de ser dos operadores, né? Então, para você que pensa em evoluir na carreira e se transformar em supervisor, encarregado, né? Você precisa ter na sua cabeça isso. Você tem que ter essa aprendizagem. Então, de ter o conhecimento técnico, o conhecimento de regulagem de máquina, de materiais, essas coisas é fundamental. Né? Sentir-se seguro na resolução de problemas, né? Ser empregável, isso faz parte da evolução. Agora, para tratar com pessoas, é importante você envolver as pessoas, e é isso que o Alessandro fez. Envolver a operação na solução dos problemas. Né? Melhorar a vida do operador, fazendo com que ele melhore os resultados que apresenta. E aí isso traz essa mudança, né, do jeito de ser, traz evolução. Para a empresa, traz evolução para o funcionário. Cara, o funcionário envolvido é um funcionário motivado, né? E aí o resultado dele é melhor. E tem alguns pontos que é essencial, né? Nessa relação interpessoal, que é a ética, né? O ambiente ser um ambiente próspero, colaborativo e sadio, tem que preconizar a ética, né? Os bons costumes, a moral. Caso contrário, você vai ser só um técnico, um cara com conhecimento técnico, mas de gestão de pessoas, conhece muito pouco, não tem controle emocional, não consegue, né, fazer esse meio de campo. Então, assim, quando eu falei que de vez em quando eu pego ar nas minhas aulas, é exatamente isso, né? Fomentar na cabeça dos meus meninos que eles estarão preparados para o mercado de trabalho, tecnicamente falando, mas também estarão preparados para o mercado de trabalho socialmente falando, né? Para o enfrentamento social dentro da empresa, como chefe, como líder, né? Como técnico que resolve problemas, mas que também ajuda o pessoal da operação com empatia, né? Com bons exemplos, com postura, né, idônea, né? Uma vez, acho que estava eu e você na mesma reunião, e a nossa diretora disse que tão importante quanto ser honesto era parecer honesto, né? Então é isso, né? Tem a ver com a nossa postura profissional, né? O cara que tem uma postura proativa, cara, não gasta tempo com os problemas, não gasta tempo com os inimigos, não gasta tempo com as dificuldades, foca no objetivo, faz o melhor que você pode ser, né? Seja a sua melhor versão. Legal, acho que é o seguinte, Marcos. E às vezes, descobri, às vezes, com a intenção de querer mudar as pessoas, você acaba não se atentando que quem precisa mudar é você. Exato. Isso gasta muita energia. Eu ia falar exatamente isso. Desnecessário. A gente fica muito empenhado em outras coisas, outras questões, né? E quando a evolução precisa ser nossa, né? Interna, exatamente, né? É bem isso mesmo. Então, assim, fazendo um resumo geral do que a gente bateu papo aqui, né? Que se você está chegando agora no nosso bate-papo aqui, você já marca aí o endereço para você assistir depois, que foi muito legal. E a gente falou sobre a evolução na carreira, né? Que características que o profissional precisa ter e o que ele vai enfrentar, né? Assim como o Ítalo enfrentou, desafios para evoluir, né? Galgar funções mais nobres, né? Não que tenha nobreza em todas as funções, mas funções em que você despende assim uma quantidade de energia que se transforma, né, em algo muito bom, e também em ascensão social, né, e na questão dos salários também, eles vão evoluindo. Olha, assim, então, muitas vezes a nossa evolução acadêmica é muito maior do que a nossa evolução salarial, mas também garante que a gente não volta de patamar. Né? A gente vai permanecer aí, de longa data, empregável. Né? Acho que isso é assim. Mais alguma coisa aí, Negão? Acho que a gente falou que tinha que falar, hein? Falei pra caramba, eu falo pra caramba, né, bicho? Cara, é sensacional. O equilíbrio é tudo, humildade também, né? Para a gente conseguir manter um bom relacionamento interpessoal, precisa realmente de humildade, né? Equilíbrio emocional. Acho que é um dos problemas que a nossa população está sofrendo hoje, né, Marcelo? Seja no mundo familiar, corporativo, seja qual for o âmbito,
é exatamente esse desequilíbrio, né? É muita pressão, muitos problemas, e a gente acaba não conseguindo colocar cada um numa caixinha, e organizar, direcionar, isso acaba atrapalhando. Às vezes E precisa desse tempo para organizar esses pensamentos, né? precisa, né? Você sabe que tem uma coisa que eu tenho feito com a minha filha, forçar ela a escrever os planos, fazer lista das tarefas, escrever mesmo Ajuda assim, na memorização, né? muito, muito. Então, você tem objetivos, escreve seus objetivos, escreve suas metas, né? E vai atrás, vai estudar, vai procurar. Sabe, Ítalo, hoje eu estou no interior de São Paulo, né? E consigo enxergar assim com mais facilidade o quão difícil é buscar o conhecimento técnico na área do plástico fora das grandes regiões metropolitanas. As escolas não existem, os cursos não existem, né? Ou você aprende na marra ou você busca no online. Nesse sentido, quando eu começo a preparar um curso, eu penso nessas pessoas, né? Como que eu posso ensinar essa pessoa certo processo de transformação, ela lá no Mato Grosso e eu aqui em Nova Odessa, né? Então, eu me desdobro para preparar um material que ele possa aplicar na rotina do dia a dia dele, né? E Ser aí mais essa próximo à mescla, realidade dele. isso, e aí essa mescla e a troca de ideias com a pessoa é que vai fazer transformar as informações em conhecimento. Essa é a minha fé, né? Assim, toda vez que eu dei aula, eu fiquei pensando nessas coisas. Sensacional, Marcelo. Pô, Deus vai te capacitar cada vez mais. É Amém. aquilo que você falou, né, meu? Conhecimento liberta. Conhecimento Conhecimento liberta. liberta. Está Quanto escrito lá no mais, livrão, né, cara? mais nos tornamos competentes para filtrar as informações, dar opiniões, né? Decidir. Não precisa depender de muita gente, né? É É lógico, nós somos isso. seres dependentes, né? Não é uma ilha inabitável, Somos mas sociais, né? exatamente, mas quanto maior for esse conhecimento adquirido, menor vai ser a dependência. E o risco diminui, né, Marcelão? E Show o de risco bola. diminui, é isso, é isso. Bom, estamos encaminhando já para o final, quero agradecer aí sua presença aí, sua disposição em conversar comigo, sua disponibilidade, cara, você é uma pessoa extremamente do bem, né? Um exemplo a ser seguido, né? Eu acho que são pessoas, a sua desenvoltura que motivam os outros a tirarem o pé do chão. Então, se você está assistindo a gente aqui, se você viu a nossa entrevista entre eu e o Ítalo, cara, aproveita, né? Já corre atrás, já se inscreve no canal, né? Já procura os meus outros vídeos. Existem outras pessoas que falam também sobre plástico na internet. Estou aqui para ajudar, como disse você mesmo, estou aqui para ajudar você a solucionar problemas na transformação do plástico. Porque é solucionando problemas que você evolui. Ítalo, quero agradecer e deixar um espaço para você aí, fazer suas considerações finais. E, cara, a gente precisa bater mais papo. É a segunda vez que a gente está aqui, né, ao vivo, e a gente ainda vai repetir isso muitas vezes, viu? Prazer imenso, obrigado de coração. Ó. Eu que agradeço, Marcelo. Para mim é uma oportunidade mensurável, né, de poder compartilhar, né, com um pouquinho da experiência que a gente tem. Afinal de contas, né, a gente costuma dizer, depois dos 45, que a gente tem mais história para contar do que para viver, né? Mas só Deus é quem sabe, e essa história tem que ser compartilhada. É Espero que os isso. colegas estejam atentos, né, os sinais que o Marcelo vem dando para vocês, que também os convidados aparecem aqui, são sinais, né? São. E aí, aproveitando esses sinais, você vai errar menos, né, evitar alguns gatilhos aí que acabam retardando o nosso crescimento profissional. Um abraço, sucesso, valeu, querido.